Que Deus abençoe a todos. Eu quero aqui agradecer pela oportunidade e gostaria de mencionar um assunto hoje bastante, vamos assim dizer, deturpado no tempo que nós vivemos, que é a questão do caráter cristão, a formação do caráter cristão. Nós vamos observar aqui no livro do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 15 diz assim: não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro de nossa esfera de ação. Então, aqui o apóstolo Paulo, que palavras maravilhosas ele diz aqui àqueles irmãos lá da cidade de Corinto, né? Então, ele diz que nós não devemos estar o quê? Gloriando fora da medida. Nós sabemos que o elogio, a vanglória, ela nos leva à exaltação própria. E isso é contrário ao desenvolvimento cristão. Mas o apóstolo Paulo fala de uma glória fora da medida. Nós vamos observar que existe a têmpera para essa situação. E qual é a têmpera? É justamente a graça de Cristo. Então, a única forma de que podemos nos gloriar é justamente em Cristo. Nós vamos observar no transcorrer dessa noite, dessa apresentação, alguns textos maravilhosos que vão se encaixando justamente nesse parâmetro. No livro Quinto Testemunho para a Igreja, na página 310 e 311, diz-nos da seguinte maneira: deveis conservar-vos afastado do terreno encantado de Satanás, e não permitir que vossa mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo, podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Observe os irmãos aqui que só há um meio pela qual podemos formar um caráter enobrecido. E esse único meio não é a minha própria justiça, mas Cristo, olha aqui, por meio de Cristo, além de podermos ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio, olha só, aí começa a se desenvolver, então, o caráter cristão. E esse caráter ele não se dá através do ato do batismo. O ato do batismo já é uma declaração que atingimos essa cumplicidade para nós e o nosso Salvador. Esse é o ponto importante que eu gostaria de trazer nessa noite. Nós vemos que hoje é pregado a salvação pela fé, e a fé somente, em que é impossível ao homem obedecer à lei, que é impossível ao homem salvar a si mesmo, e em certo ponto isso é verdade, que é impossível ao homem obedecer à lei, mas também é impossível ao homem ficar em pecado se a graça de Cristo ela nos basta. Continuamos o texto, diz da seguinte maneira: até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus, e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os vossos pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem a formação do caráter moral. Olha só, alguém pode dizer, então, para nós, eu não consigo ter domínio no meu pensamento. Mas está dizendo aqui que o nosso caráter ele é formado justamente por dois elos aqui. Está dizendo, os sentimentos e os pensamentos combinados
Isso forma o caráter. Então, é preciso que eu faça essa autocrítica individual. Aonde estão os meus pensamentos? Se é só nas coisas carnais, ou se eles estão divididos entre as carnais e as espirituais. Observamos que as coisas materiais, elas devem estar sujeitas às coisas espirituais. Sempre, todas as vezes em que nós colocamos nas mãos do nosso Criador, do nosso Redentor, então é-nos impossível pecar. O pecado é ato próprio nosso, individual. O texto está dizendo aqui que se eu controlo os meus pensamentos, se eu não permito que ele, de maneira desenfreada, ele vagueie, automaticamente eu estarei controlando também a minha emoção, controlando as minhas atitudes, controlando o meu linguajar. Até o meu linguajar vai ser influenciado aqui, segundo esse texto. Diz assim: o homem tem sido colocado no mundo de tristeza, cuidado e perplexidade. Ele é colocado aqui para ser provado e experimentado, como foram Adão e Eva, a fim de que ele desenvolva um caráter correto e extraia a harmonia da discórdia e confusão. Temos muito para fazer, que é essencial a nossa própria fidelidade e a dos outros. E há muita coisa a ser feita, a ser desfrutada por nós. Agora vem o meio de tudo isso. Por meio de Cristo somos postos em ligação com Deus. Então nós vamos chegar à seguinte conclusão. Nós estávamos nesse evento agora, nessa festa maravilhosa, e acredito que cada um nos seus grupinhos ali, que a gente acabar ficando com 2 ou 3, 4, o outro lá com 2, 3, 4 conversando. Eu me lembro que numa das nossas conversas, nós entramos justamente nesse ponto. Como posso eu, como pode, a palavra de Deus diz assim, como pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Como pode o homem, sendo ensinado a fazer o mal, fazer o bem? Também não pode. O transgressor, sem Cristo, ele só é ensinado a fazer o mal, como ele pode vai fazer o bem? Mas toda ação praticada em nossa vida, ações de justiça, quando nós a fazemos, nós não a fazemos por nós. É quando nós permitimos que Cristo faça por nós. Por isso que toda a honra, toda a glória deve ser atribuída a Ele. É nesse sentido que nós vamos tendo aversão ao pecado, aversão aos pensamentos, que não sejam pensamentos que possam nos elevar, que possam nos colocar num nível mais semelhante ao nível que é necessário para o cristão. Então, nós passaremos a repudiar o falso testemunho, passaremos a repudiar, ter aversão à mentira, nós passaremos a ter ódio de tudo aquilo que leva a Cristo, que levou Cristo à morte. Quando nós temos a concepção real do pecado, essa deve ser a nossa postura. Olha o que diz no livro de Jó, no capítulo 28, verso 18. Jó 28, verso 18. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Então, como pode nós, cristãos, não buscarmos sabedoria? É impossível, porque o temor do Senhor já é o princípio dessa sabedoria. Sendo, pois, justificados pela fé, o conhecimento nesse aspecto, ele é mais valioso do que as maiores riquezas desse mundo. E é nessa concepção que o livro Grande Orientação da Criança, na página 161, ali vai falando justamente sobre a formação do caráter
de uma maneira geral, diz aqui, o caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o mundo futuro. Então, é impossível formarmos um caráter à semelhança divina? Não, aqui antes está nos assegurando essa possibilidade. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes toda a consecução divina quando ele praticou aqui na terra. E nos céus deveremos progredir continuamente. Que importância tem, pois, o desenvolvimento do caráter? Olha só, há coisas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas hoje eu já não sou menino. Eu não posso praticar mais coisas de menino. Também nós, é preciso que nós, através desse conhecimento que acabamos de ler, a busca desse conhecimento mais do que as demais coisas, é preciso que nós não nos contentamos simplesmente com o alfabeto do cristianismo. Deus não quer que nós simplesmente ficamos no alfabeto do cristianismo. Claramente que há pessoas que serão salvos justamente nesse princípio de alfabeto cristão. E pereceram, as suas vidas foram ceifadas por algum momento. Mas ele estava no auge do conhecimento. Certamente, se a eles fossem dadas oportunidades, eles galgariam degrau a degrau de conhecimento à esfera de Cristo. Então, nós hoje, é necessário que não contentemos com esse simplesmente com o alfabeto cristão. Diz assim ainda, a habilidade mental e o gênio, olha só, a habilidade mental, a nossa mente e o nosso gênio, olha só, não são o caráter, pois esses os possuem frequentemente os que têm justamente o oposto de um caráter bom. Eu sou uma pessoa geniosa, eu poderia dizer isso. Meu gênio é difícil. Mas está dizendo aqui que a habilidade mental e o gênio, isso não é caráter. Quem tem gênio e tem essa habilidade mental, muitas vezes é justamente o oposto de um caráter bom. É preciso eu entender que o meu caráter é defeituoso e que eu necessito diariamente morrer para Cristo, para o mundo e viver para Cristo. É nesse sentido que o meu caráter vai avançando mais e mais. Se eu não fizer, não colocar essa alavanca para que eu possa expurgar, mediante a graça de Cristo, os meus defeitos de caráter, ele me vencerá. Não há meio termo aqui. Eu não consigo ficar entre o bom e o mau caráter. Eu fico justamente contrário a Deus. Então, se nós deixarmos o nosso gênio, a nossa personalidade difícil de lidar, ela vai nos dominar. E aqui está dizendo mais ainda, a reputação não é caráter também. Uma pessoa de boa reputação externa, olha só, ainda não é o caráter, porque nós seremos julgados pelo nosso caráter. Claro que uma pessoa de um bom caráter terá uma boa reputação, mas só a reputação não é o caráter, está dizendo o texto. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta, nas atitudes. É aí que vai revelar o caráter da pessoa. Então, que tipo de caráter estamos nós almejando? É feita a pergunta aqui. O bom caráter é um capital mais valioso que a prata e o ouro. Não é afetado por crises nem fracassos. E naquele dia em que hão de ser destruídas as riquezas terrestres, fartos serão os seus frutos, quem tem esse bom caráter.
a integridade, a firmeza, a perseverança são qualidades que todos devem zelosamente cultivar, pois elas revestem seu possuidor de um poder irresistível, um poder que o torna forte para fazer o bem, forte para resistir o mal, forte para suportar a adversidade. Onde é que eu me enquadro aqui, será? Eu quero que cada um de nós façamos essa pergunta, essa autocrítica pessoal. Como estou eu quando vêm as crises? Seja crise matrimonial, seja crise familiar, com os filhos, ou no trabalho, ou nos fracassos. Como é que está? Como é o meu caráter? Está dizendo aqui que o caráter bem informado, ele bem alicerçado, ele vai dar muito mais fruto na adversidade. E é isso que eu gostaria de trazer. Olha só, a resistência do caráter consiste em duas coisas. Uma pessoa que tem um caráter resistente, força de vontade e domínio próprio. Muitos jovens confundem paixões fortes e não controladas como firmeza de caráter. A verdade, porém, é que aquele que é regido por suas paixões é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza do homem mede-se por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-los. Eu não posso me deixar me abater por conta de um sentimento que eu fui afetado. A minha fé não pode se abalar por isso. A partir do momento que a minha fé é abalada, em relação às circunstâncias adversas do meio em que eu tenho convivência, eu estou me enquadrando dentro dessa fraqueza. Aí é preciso nós pedirmos o quê? Senhor, dá-me fé. Acrescentar, quando a palavra de Deus fala que devemos acrescentar fé à nossa fé, nós devemos acrescentar conhecimento ao nosso conhecimento. Isso mostra que há uma necessidade de contínuo crescimento espiritual. E é nesse contínuo crescimento que nós vamos estar sempre naquela condição de dependência de Cristo, não chegando ao ponto de dizer já tenhamos alcançado. Não, mas na verdade, quanto mais próximo eu estiver de Cristo, muito mais defeito eu estarei enxergando em mim, muito mais aversão eu teria desses meus defeitos e mais necessidade de vencê-los. Eu quero ler aqui um texto ainda, diz assim: nesta vida, nós estamos vivendo num mundo totalmente devastado pelo pecado, caráter sendo destruído, uma pessoa carregada de infâmia, o seu caso não tem solução, é assim que Satanás apresenta o caso. E Cristo apresenta-nos de que maneira? Eu morri por ti. Eu morri por ti. Não há um caso em que não tenha, em que a morte de Cristo foi insuficiente. Diz que nossa vida pode parecer um emaranhado, mas ao confiar-nos ao sábio obreiro de Cristo, ele tirará dali o padrão de vida e caráter que o glorifique. Olha só, olha a garantia que nós temos. Nós podemos, a nossa vida, parecer como um emaranhado. Mas está dizendo aqui, mas se nós confiarmos nele, diz que ele tirará dali o quê? Um padrão de vida e caráter que possa glorificá-lo. E esse caráter que exprime a glória, o caráter de Cristo, será aceito no paraíso de Deus. Todos os que pela fé obedecem aos mandamentos de Deus atingirão a condição de inocência de Adão, que vivia antes de sua transgressão. Olha que coisa maravilhosa esse texto aqui. Aqui é feita de maneira afirmativa. Aqui não é colocado dúvida. Aqui não é o meu caráter que vai apresentar lá na hora que eu reconcilio com o meu Salvador. É o caráter dele. Vai-te, não peques mais agora. Esse é o ponto mais importante da nossa carreira cristã.
Aí o apóstolo diz o seguinte, filhinhos, não pequeis. Olha só, não está dizendo que o cristão vai levar uma vida de pecado, mas se algum de vós pecar, a carreira cristã deve ser uma carreira de santidade, porque a graça de Cristo ela nos capacita para isso. Mas se algum de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Diz assim, portanto, São Mateus, no capítulo 5, verso 48, portanto, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas os que esperam contemplar uma transformação mágica... Olha aqui, aqui é um texto para aqueles que dizem o seguinte, se nós dizemos isso, amanhã eu vou começar uma vida nova. E esse amanhã nunca chega, está dizendo aqui, ó, mas os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, esses serão decepcionados. Não temos motivos para temer, enquanto olharmos a Jesus. Razão alguma para duvidar de que ele seja capaz para salvar perfeitamente a todos que a ele se chegam. Mas podemos, sim, temer constantemente que a nossa velha natureza de novo alcance a supremacia em nossa vida. Que o inimigo elabore alguma cilada pela qual nos tornemos outra vez cativos seus. Então, vejamos bem, aqui está explicando que não há nenhuma mágica na transformação do caráter. Nenhum caráter é transformado da noite para o dia. Mas da noite para o dia pode ser transformado, sabe o quê? Os desejos do coração. Os desejos do coração se renovam, nós não sabemos quando. Por quê? Porque o Espírito Santo vem fazendo esse trabalho conosco no nosso íntimo. E nós vamos cedendo, e vamos tendo anseios que são semelhantes ao caráter cristão. E agora aqui está dizendo, agora nós vamos ter aversão a essa postura que até ontem eu tinha. Eu errei com aquele meu irmão, com a esposa, com o marido. É dessa forma que nós vamos nos colocar. Continuando assim para encerrar esse ponto. Diz assim, devemos operar nossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera em nós tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Com nossas faculdades limitadas, devemos ser tão santos em nossa esfera, como Deus é santo na sua. Na medida de nossa capacidade, devemos tornar manifesta a verdade e o amor e a excelência do caráter divino. Como a cera toma a impressão do sinete, assim deve a alma tomar a impressão do Espírito Santo de Deus e reter a imagem de Cristo. Então, muitas vezes, nós nos perguntamos, mas é a graça de Cristo que resolve para mim. Eu não consigo obedecer. Se depender da minha obediência, eu não vou ser salvo. É a graça de Cristo que me salva. De fato, é a graça de Cristo que me salva. Mas a escolha do pecado é minha. É eu que escolho o pecado. Mas aqui diz que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Agora, ele quer operar em nós o querer efetuar. Mas nós temos que abrir o coração para a impressão do Espírito Santo. Senhor, habita no meu coração, para que tais desejos possam ser banidos do coração. Aqui está dizendo que nós devemos ter o cuidado de que a velha natureza, de que o velho homem não volte a ter supremacia na nossa vida. Então, é nesse sentido aqui que o nosso caráter, nós precisamos avançar dia a dia. Último texto, diz assim, devemos crescer diariamente em amabilidade espiritual. Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino. Muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus por motivo de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente,
crer mais plenamente e, de novo, tentar, com mais constância, crescer na semelhança de nosso Salvador. É o texto são esses textos que eu gostaria de deixar nessa noite. A perfeição na esfera humana, aspirar esse desejo continuamente da semelhança de Cristo em nossa vida e termos a versão do nosso defeito de caráter. Aqui está dizendo que muitas vezes seremos dessemelhantes a Ele, mas teremos que muitas vezes dobrar o joelho e chorar aos pés do nosso Salvador, porque nós não estamos conseguindo vencer aquele defeito de caráter. E aqui está dizendo que não é sem esforço. Alguém fala assim, mas o irmão está pregando então que a salvação é por esforço humano? Não, não, a salvação é de graça, mas o caráter cristão, esse aí tem que ter abnegação, tem que ter resiliência, tem que ter domínio próprio, tem que ter perseverança, paciência, e essa transformação, segundo esse texto final, não é um passo de mágica, não é um passo de mágica, mas é uma vida toda de oportunidade. Enquanto estivermos vivos, há esperança para que aquele defeito de caráter nosso possamos desarraigar do nosso coração. Que possamos refletir sobre esses assuntos, que Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo possa abençoar a todos que nessa noite estiveram aqui nos ouvindo, que ouvirão posteriormente, e que a graça de Deus acompanhe a cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração nessa noite. Amém.